Olá, seja muito bem-vindo ao Wagner Podcast, uma plataforma criada para discutir o direito de forma simples e descomplicada. Direito administrativo, constitucional, previdenciário, temas relevantes para a sociedade brasileira. No episódio de hoje, iremos conversar sobre a revisão da vida toda. Mas antes disso, eu convido a você para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para com isso, receber os nossos conteúdos de forma exclusiva e rápida. Como eu disse, hoje iremos conversar sobre revisão da vida toda, um tema previdenciário de bastante relevância. Para essa conversa, eu trago aqui mais uma vez o advogado Rafael Teixeira, sócio do escritório Wagner Advogados Associados, coordenador do setor previdenciário da unidade de Macapá. Muito bem-vindo, Rafael. Mais uma vez aqui nós discutindo esse tema previdenciário de grande relevância, na verdade, né? Obrigado, Davi, mais uma vez aqui. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas e um burburinho muito grande no meio do direito previdenciário. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou esse tema, revisão da vida toda, que, na verdade, atinge uma série de segurados do regime geral de previdência. E para nós começar o nosso bate-papo aqui, nada mais relevante do que esclarecer o que é a revisão da vida toda, né, Rafael? Esclarece para o nosso público aí um pouquinho o que é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda, de uma forma bem simples, é assim. O INSS, quando calcula o benefício, ele tem um período base de cálculo. Esse período base de cálculo começava em julho de 94. Então, a contribuição vertida de julho de 94 era o ponto inicial para esse cálculo. Então, ele fazia a média da vida contributiva do segurado, só que a partir de julho de 94. O período anterior a julho de 94 não era considerado. Não, o período anterior a julho de 94 era descartado, é como se não existisse. Como se o trabalhador não tivesse contribuído para o INSS naquela época. Pois é, e já como eu disse, já tocando esse tema, o Supremo recentemente julgou constitucional o tema chamado revisão da vida toda. Com isso, garantindo aos segurados do regime geral de previdência, é bom que a gente se destaque, o trabalhador vinculado ao regime geral de previdência, que ele possa fazer uma revisão do seu benefício, de aposentadoria. Isso é de grande relevância e abrange milhares de segurados pelo Brasil inteiro. Como é que se deu isso, um pouquinho desse processo que o Supremo agora julgou e definiu uma série de encaminhamentos para esses fins? Na verdade, assim, Davi, a revisão da vida toda ela não é nova. Ela vinha se debatendo no judiciário até que chegou ao STF. Antes disso, o STJ já tinha pacificado o entendimento que a revisão era aplicável, e o STF estava julgando, e o julgamento terminou no final do ano passado, após diversas manobras do INSS na tentativa de postergar o máximo possível esse julgamento. Mas o julgamento saiu no final do ano passado, uma vitória para os segurados. Já foi publicado, como tu falou, tinha sido publicada a ata primeiro do julgamento. O INSS, tentando mais uma vez postergar, tinha pedido a suspensão da tramitação de todos os processos no território nacional que tratavam sobre o tema. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele, ao apreciar essa petição, na verdade, concedeu o prazo de 10 dias para o INSS apresentar um cronograma de pagamento dessas revisões. Passados esses 10 dias, o INSS, além de não apresentar um cronograma, peticionou novamente. Ele reiterou o pedido de suspensão, mais uma vez. Não tem apreciação dessa petição ainda do INSS, mas o movimento que se deu já mostra que vai ser indeferida, porque na petição o INSS alegava que com a não publicação ainda do acordo, ficava impossível se ter o parâmetro que ele deveria utilizar. É uma estratégia processual do próprio INSS, dando conta de empurrar um pouquinho mais com a barriga esta condição. Mas a revisão, a priori, tem que acontecer. Sim. E é justamente isso, mas, sim, Davi, Rafael, revisar o que na minha vida, de segurado? O que acontece? E aí nós temos aquela circunstância de julho de 94, como determinava a Lei 9876, Isso. Do cálculo dos benefícios, que eram levados em consideração tão somente o período de julho de 94 para frente e desconsiderava o para trás, o período anterior a julho de 94, Isso. Por isso que a tese, o nome é revisão da vida toda. Porque, como tu falou, o INSS, ele, quando calculava o benefício,
do segurado, ele levava em consideração apenas as contribuições vertidas de julho de 94 para frente. Tá? E a tese fala que tem que ser aplicada a regra... Ou seja, o trabalhador que tinha uma vida de trabalhador, né, sendo redundante, anterior a julho de 94, aquelas contribuições que ele fez anteriores a essa não eram levadas em consideração para o cálculo do benefício? Não era levado em consideração, eram descartadas e só levava em consideração para o período base de cálculo as contribuições de julho de 94 para frente. Né? E aí a revisão, que é da vida toda, né, aplica a regra definitiva da Lei 9.876 e fala que toda contribuição vertida para o INSS tem que ser levada em consideração no período base de cálculo para se chegar ao valor do benefício, né? Entendi. Mas assim, e eu acho que é importante nós destacarmos que essa questão é a média, né? É uma média das contribuições em que o trabalhador fez para o regime, e essa média, levando em consideração o período anterior a julho de 94, ela pode acontecer duas coisas. Ou ela pode ser maior, o que traz um benefício ao segurado de aumentar a sua remuneração, ali, o seu benefício, sendo redundante mais uma vez, né? Mas, ao mesmo tempo, se o trabalhador, antes desse período, julho de 94, teve remunerações e contribuições menores, essa média pode não favorecer o trabalhador. E é importante ter esse cuidado para que o trabalhador não tenha nenhuma perda relativa a esta revisão da vida toda, que ele pode, achando que vai ter um benefício, chegar lá na frente e não tem esse benefício. Né? É, correto, é isso mesmo. Por isso que a gente sempre fala, a gente sempre destaca, é que o segurado, né, o trabalhador, procure uma pessoa especialista nessa área, uma pessoa que é habilitada e acostumada a fazer esse tipo de análise de revisão. Porque, como tu falou, se eu estou aumentando o período da média, se as contribuições vertidas antes de 94 forem menores do que as que foram depois, vai puxar essa média para baixo. Então vai fazer com que o benefício dele, que hoje, vamos supor, se fosse 2.000, baixe para 1.900, 1.800, um exemplo, né, que acontece. Então o importante é, primeiro, observar suas contribuições anteriores a julho de 94 são altas, são contribuições razoáveis, já é um primeiro indicativo que você tem direito a revisar seu benefício, né? Se beneficiar pela revisão da vida toda. O outro ponto que a gente tem que dar uma observada é o tempo que você já está recebendo esse benefício, né? Para a gente obedecer sempre o período de decadência, né? Então você tem que estar recebendo esse benefício há menos de 10 anos. Porque tem o que a gente chama de decadência, ou seja, não se tem mais a condição de revisar aquele ato, né? Isso. Depois desse período, de nenhuma forma. Mas o benefício, ele pode ser, sim, ele aplica a todo e qualquer aposentado, Rafael? Sim. Na verdade, a tese fala de benefício previdenciário, certo? Então, o benefício previdenciário pode ser a aposentadoria, pode ser a pensão por morte, pode ser aquele benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, auxílio-acidente. Benefícios, tu diz assim, aposentadoria por tempo de contribuição e idade. Sim. Aposentadoria por invalidez. Sim. E assim sucessivamente, dentro desse contexto aí, né? Mas vamos lá, a gente está falando desses benefícios, desses trabalhadores, mas aí, para nós tornar isso um pouco mais claro, tem alguns requisitos que esses trabalhadores têm que respeitar e saber também, né, ter conhecimento para que ele possa ter acesso a esse direito, ou até mesmo pensar em pleitear isso judicialmente, se for o caso. Sim. Né? Vamos lá, então, como eu estava falando para ti, são 3 critérios básicos que a gente precisa ter para poder requerer a revisão da vida toda. Tá? Ter as contribuições antes de julho de 94, seriam essas contribuições altas, ou de valores consideráveis, né? 2, ter esse benefício concedido há menos de 10 anos. Que é até vou pedir para depois da nossa edição colocar aqui os requisitos para ficar mais fácil para a pessoa visualizar, né? Ter esses benefícios concedidos há menos de 10 anos, justamente para respeitar o período de decadência, né? E o último requisito é ter esse benefício concedido antes da reforma de 2019, porque ela transforma, na verdade, todo o benefício já concedido depois da reforma
utiliza a tese da revisão da vida toda, que é levar em consideração todo o período contributivo do segurado. Mas o segurado, tendo noção conhecendo esses critérios, esses requisitos, essa toda, ele pode pedir isso administrativamente? Eu acho que é possível, né? Tanto se o INSS puder se programar e construir uma estrutura em que possa atender esses beneficiários, ele pode pedir isso administrativamente, desde que, no meu ponto de vista, tenha todos os seus registros no sistema do INSS de forma regular, né? Mas e se o cara não tiver os registros, né? Vai lá no INSS e o cidadão não tem registros das suas remunerações anteriores a 94. Né? Aí já muda de aspecto e o encaminhamento já seria outro. Sim, e aí daí eu vou tentar desmembrar, porque tem vários assuntos nesse mesmo tema, tá? Você pode requerer de forma administrativa, mas eu destaco aqui que você tenha cuidado ao requerer de forma administrativa. Aí eu vou dizer o porquê. Porque assim, a partir, como eu falei, você pode, como você vai elastecer o seu período de base de cálculo do seu benefício, pode ser que essa sua média, ela diminua. Tá? Sim, você estava falando. Então, a partir do momento que você devolve ao INSS esse benefício para ser calculado novamente, o servidor do INSS ele pode olhar, fazer o cálculo, chegar à conclusão, olha, não, essa tua média aqui ela é menor do que tu recebe. E ele, de ofício, poderá rever o seu benefício. Isso a gente está falando no âmbito administrativo. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala assim, antes de requerer administrativamente, você tem que ter muito cuidado, analisar bem essa situação, olhar bem as suas contribuições antes de julho de 94. Fizeste referência, Rafael, à questão de análise e de falta de registro. O CNIS muitas vezes traz essas informações, né? E aquele que tem o seu CNIS atualizado, vai lá, baixa, né? Primeiro baixa o aplicativo Meu INSS, faça o seu cadastro da senha, né? A senha, o e-mail.gov, para ter acesso a isso. Se o CNIS apresentar esses dados de forma regular, o segurado mesmo pode ter uma noção se aquilo ali pode beneficiá-lo ou não. Mas se o CNIS não trouxer essas informações antes de julho de 94, dessas contribuições que você fez, bom, aí eu recomendo que se procure, aí sim, um advogado, alguém que entenda da matéria, para que você, segurado, possa ter a segurança desse encaminhamento. Sem isso, você pode ser prejudicado ou estar se prejudicando, e aí não, assim, não vai ter aquilo que imagina, cria uma expectativa, a expectativa pode não se configurar, o que é bastante negativo, que redução de benefício na situação que o país está é complicadíssimo, né? Sim, e aí é importante falar do CNIS, né, do Cadastro Nacional de Informação Social, é que o sistema do INSS, ele é informatizado, só que ele só vai conter as informações de 1985 para frente. Uhum. Então, no teu CNIS, quando tu for olhar lá, tu tem contribuições antes de 1985, vai constar lá o vínculo, mas não vai constar os salários de contribuição, não vai constar a contribuição. Então, o que vai acontecer? Já tem portaria do INSS nesse sentido, que vai se utilizar o salário mínimo da época. Uhum. Tá? Então, se você não tiver guardado seus documentos ou não tiver certeza da sua CTPS, na sua carteira de trabalho, é nesse sentido que a gente alerta que se procure uma pessoa que já está acostumada a fazer isso, porque vai saber encaminhar a forma mais correta de requerer, se de forma administrativa, se de forma judicial, ele vai tomar essa decisão nesse momento. Por fim, estou recebendo aqui, Rafael, uma dúvida no nosso chat, que assim, o herdeiro pode encaminhar, pode fazer essa revisão pelo beneficiário falecido, no caso, ele pode querer fazer também, requerer a revisão da vida toda deste benefício? O herdeiro ele pode requerer a revisão do benefício se o instituidor, né, o segurado que faleceu, ele não tenha ninguém que seja dependente dele, né? Não tem mais dependente, só tem os herdeiros. Então o herdeiro pode sim, já tem entendimento fixado no STJ, de que o herdeiro pode sim requerer a revisão do benefício. Então esta condição do herdeiro, ela
também teria que ter acesso a essa documentação, ao CNIS, se possível, aos documentos desse instituidor, no caso, para poder encaminhar com uma certa tranquilidade esta revisão da vida toda. Mas assim, eu acho que cabe assim, a gente ressaltar alguns aspectos importantes da nossa conversa, né? Da condição. Sim, o Supremo julgou constitucional a revisão da vida toda, né? Os segurados podem verificar a situação. A gente aconselha que, tendo dúvida, procure um profissional habilitado nesta condição, né? Esses requisitos que eu vou pedir para a nossa edição colocar durante a nossa conversa, os requisitos que são necessários preencher para ter acesso a esse benefício, em especial o prazo decadencial, né? Que é uma condição para ação judicial, se for o caso, ou até mesmo a revisão administrativa, né? Mas a gente vai se encaminhando aqui para esse esclarecimento, mas de forma mais geral, de forma descomplicada, para que a gente possa esclarecer o nosso público, objetivamente, né, Rafael? Sim. E a partir daí a gente, se tiverem dúvida, fiquem à vontade de mandar para o nosso canal aí, né, no chat, mais dúvidas sobre isso, a gente vai responder. Nos sigam nas redes sociais, que é importante, se você estiver lá, mandar na mensagem que a gente vai fazer questão de responder a sua mensagem sobre este assunto, né, e a gente tem a condição aí de esclarecer muito bem o trabalhador brasileiro, o segurado, que é muito importante, né, que ele tenha a noção exata disso, para que a gente possa encaminhar, né, a solução desse problema, que pode ou não ser um problema, mas que ele tenha a solução para ter um benefício um pouquinho maior. Rafael, mais uma vez, agradeço aqui a tua participação, esse breve esclarecimento que nós fizemos sobre a revisão da vida toda, né? E esperamos que, tendo as dúvidas, como nós recebemos no chat aqui no nosso canal do YouTube, né, continue mandando as suas mensagens, queremos conversar com você. Mas, Rafael, como eu estava dizendo, muito obrigado por esse momento aí, por dispor desse período para conversar conosco um pouco mais. Eu que agradeço, Davi, e sempre que precisar, a gente está à disposição. Tá? Um forte abraço e aguardamos a todos no nosso canal.